Hoje eu vim aqui trazer mais um livro, né, mais uma obra do Michel Foucault. São as aulas, né, que ele deu. Esse livro aqui é Em Defesa da Sociedade. E pretendo trazer a aula número 2, né, do Foucault, que é o capítulo 2 desse livro, né. Então, o Foucault, ele vai, nesse capítulo, discutir a metodologia que ele utiliza para pensar o poder, né? Então Foucault ele vai começar tratando, né, dizendo que nas sociedades modernas, nas sociedades ocidentais, existe uma, uma necessidade para estabelecer as relações de poder, de criação de discursos de verdade. Ele vai dizer que existe uma produção de verdade que legitima, né, um determinado poder. Né? Por quê? Porque ele vai dizer que nós somos condenados a confessar a verdade, a encontrar a verdade, a submeter a verdade. Né? É uma característica das sociedades ocidentais. Né? E aí o Foucault vai dizer, né, que por conta disso, né, foi, digamos assim, a pedido do rei, né, a pedido do monarca, do poder régio, que discursos de verdade, jurídicos, foram criados para legitimar, né, o poder do soberano, né, tanto para legitimar o seu poder, como posteriormente, né, com outros autores juristas, como uma forma de se opor ao rei, né, como no caso Rousseau, né, na Revolução Francesa, né. Então, assim, o problema central, né, do direito nas sociedades ocidentais, né, é exatamente legitimar o poder do rei e mascarar uma dominação. Né. Então são criados aparelhos, né, do direito que justificam uma dominação. Né. Mas o Foucault não quer dizer, né, com isso que existe um poder central, homogêneo, um poder que se impõe, um poder maciço sobre os súditos e as pessoas sejam pacíficas. Não, ele não quer dizer, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim que existem múltiplas formas de legitimação e desse poder, né? Múltiplas formas de dominação que se exercem no interior da sociedade. Ou seja, são os próprios indivíduos que reproduzem, legitimam esse poder, né? Que não vem necessariamente dos centros, de um centro de poder que impõe aos outros, mas está nas extremidades, né? Está na forma como as instituições locais, né, os súditos no seu dia a dia, né, elas reproduzem esse poder através de aparelhos de disciplina e punição. Né? Então Foucault ele pretende estudar o poder. Na verdade, a ideia dele é estudar o poder na sua face externa. Né? Ele quer saber aonde é que se produz o efeito, né? Ou seja, ele quer saber os mecanismos de sujeição do poder. Né? Então, assim, ele quer entender por que e como, quais são os mecanismos que levam pouco a pouco os indivíduos, né, os sujeitos, a se sujeitar a esse poder. Né? Então, esse é o interesse do Foucault, né? E por isso, assim, o Foucault ele vai dizer que o poder ele não funciona, como eu já disse, no centro, mas ele funciona em rede, o poder funciona em cadeia. Ou seja, todos os indivíduos eles fazem funcionar esse poder, essa dominação, né? E aí o Foucault vai dizer, né? Somos todos fascistas na cabeça e trazemos o poder no corpo. Né? Então, o Foucault vai trazer essas questões, né? E ele vai dizer, né, que digamos que nos séculos posteriores, né, no início do capitalismo, existia uma preocupação muito grande em controlar os loucos, né, controlar a sexualidade,
controlar os delinquentes, né? E quem, no caso, agia sobre os indivíduos, esse controle, né? Eram as células, né? Não era a burguesia, a informação no início do capitalismo que exercia esse controle sobre os indivíduos, né? Mas eram as células, era a família, eram os médicos, era os patrões, eram a polícia, né? Então, ou seja, os agentes de controle não estavam no poder central de uma burguesia, né? E aí a burguesia, ele vai dizer, ele não se interessa realmente pela sexualidade dessas crianças, não se interessa realmente pela correção dos delinquentes ou pela exclusão dos loucos, né? A burguesia, ela vai se interessar pelos mecanismos de controle e vigilância, apenas no instante em que esse controle, essa vigilância possibilita, digamos assim, a utilidade dos corpos, né, para o lucro, né? Ou seja, quando esses indivíduos são capazes de tornar-se úteis para a sociedade, né? Então, nesse momento é que a burguesia ela vai se interessar por esse controle, né, real, né? Então, o Foucault ele vai dizer que é importante estudar o poder fora do campo da soberania, fora do campo do Estado, né? Mas por quê? Porque o discurso jurídico que foi, digamos assim, fermentado, né, na Idade Média, esse discurso ele serviu para legitimar o rei, né, para tirar o rei do poder, mas a ideia era legitimar a posse de terras, os produtos da terra, né, e estava ligado a essas questões. Mas esse novo poder que o Foucault vai falar a partir do século XVII, XVIII, né, que surgiu com o início do capitalismo, serviu bastante ao capitalismo, é um poder que se exerce sobre os corpos, né? É um poder que ele é contínuo, eles têm constante vigilância, né? Onde exerce uma constante vigilância sobre os indivíduos, cuja a função é ter o mínimo de dispêndio de energia e o máximo de eficiência para o lucro, né? E faz com que toda a sociedade participe, né? Com as formas de punição, né? Que vai desde a família até o patrão, né, o seu coordenador, os médicos, e ele vai dizer que esse poder ele carrega consigo também um discurso, né, mas não é um discurso jurídico, né, um discurso de soberania, é um discurso sim, mas é um discurso que legitima a regra, legitima a normalização. Bom, gente, eu termino por aqui. Muito obrigada pela atenção.